Os comandantes militares ocidentais estavam enraizados nas estratégias da Primeira Guerra Mundial e totalmente despreparados para a rápida invasão da Polônia. Eles esperavam que os alemães investigassem e bombardeassem a linha polonesa com artilharia pesada por várias semanas antes de lançar uma invasão completa. Consequentemente, enquanto os panzers avançavam, as tropas francesas se limitaram a patrulhar e mapear a parede ocidental alemã, enquanto aguardavam o desdobramento da Força Expedicionária Britânica, BEF, e a mobilização total. Não havia estratégia ofensiva, porque a França esperava travar uma guerra de defesa e havia investido pesadamente nas defesas estáticas da linha Maginot. A RAF também não lançou bombas, mas panfletos, pedindo um acordo de paz. Em 6 de setembro, os dois grupos de exército da Wehrmacht se uniram em Lodz, no centro da Polônia, e dividiram o país em dois, prendendo o grosso do exército polonês contra a fronteira alemã. 2 dias depois, os panzers reuniram as forças polonesas em 5 bolsões, isolados em torno da Pomerânia, Poza, Lodz, Cracóvia e Carpatia. 12 das divisões da Polônia eram de cavalaria, armadas com lança e sabre, e não eram páreo para tanques. Cada bolsão era incansavelmente bombardeado, e uma vez que a comida e a munição acabassem, não havia outra escolha a não ser se render. Em 8 de setembro, os principais panzers estavam nos arredores de Varsóvia, tendo percorrido 140 milhas em apenas 8 dias. 2 dias depois, todas as forças polonesas receberam ordens de recuar e se reagrupar no leste da Polônia para uma última resistência. Toda a esperança estava depositada em uma grande ofensiva francesa e britânica no oeste para aliviar a pressão. No entanto, apesar das garantias do Marechal Maurice Gamelin de que o exército francês estava totalmente engajado no combate, toda a ação militar na frente ocidental foi encerrada em 13 de setembro, quando as tropas francesas receberam ordens de retroceder para a segurança da linha Maginot. Varsóvia foi cercada em 15 de setembro e sofreu ataques de bombardeio punitivos sem esperança de alívio. Em 17 de setembro, o Exército Vermelho cruzou a fronteira polonesa no leste, em cumprimento ao acordo secreto dentro do Pacto Nazi-Soviético, e acabou com qualquer perspectiva de sobrevivência da Polônia. Os poloneses que puderam fugiram pela fronteira com a Romênia e muitos posteriormente alcançaram o oeste e continuaram a guerra como as forças polonesas livres. Entre eles estavam muitos pilotos, que foram recebidos na RAF e participaram da Batalha da Grã-Bretanha. Varsóvia resistiu bravamente até 27 de setembro, mas depois de suportar 18 dias de bombardeios contínuos, finalmente se rendeu às 14 horas daquela tarde. A Alemanha obteve uma vitória rápida, mas não o fim da guerra. A Grã-Bretanha e a França se recusaram a aceitar a oferta de paz de Hitler. Sua aposta falhou e a Polônia se tornou o primeiro campo de batalha da Segunda Guerra Mundial. Ao fim do mês de setembro de 1939, no dia 28, a divisão da Polônia se confirmou através da assinatura do Tratado de Amizade, Cooperação e Demarcação entre Alemanha e União Soviética. Além de estabelecer a divisão daquele país, esse tratado falava de uma nova repartição das zonas de influência das duas potências, colocando Lituânia, Letônia e Estônia na esfera soviética. Durante a ocupação soviética, centenas de milhares de cidadãos poloneses foram deportados para a Sibéria, região extremamente fria e inóspita, em que havia diversos campos de trabalho forçado, Gulag. Além disso, intelectuais, policiais e cidadãos poloneses comuns foram assassinados em um episódio que ficou conhecido como Massacre de Katyn e resultou na morte de 21.768 pessoas, na floresta de Katyn, em território soviético. Estima-se que desse total cerca de 8.000 eram prisioneiros de guerra, 6.000 policiais e o restante fazia parte da intelectualidade polonesa acusada de sabotagem pela União Soviética.